Pessoal do nono ano, tudo bem com vocês, minha gente? Como vão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aí na mais uma aula nossa de religião. Vejam bem, eu quero antes de começar a fazer uma observação. Eu tenho percebido poucas visualizações, né, no YouTube. Vocês sabem que no YouTube nós temos como perceber, né, se os alunos estão assistindo ou não às aulas. Por quê? Porque quando você tem, por exemplo, uma sala com 30 alunos, e quando você vai ver as visualizações do YouTube, e você só tem 4, 5, 9, então, minha gente, poucos colegas estão assistindo a aula de fato, não é? Não é porque é religião, minha gente, ou é artes que não reprova. Né? Vocês sabem que todas as disciplinas reprovam, né? E artes e religião também. Veja, eu estou falando isso, não é fazendo medo a ninguém, não é? E nem dizendo que vou reprovar nenhum colega. O que eu estou querendo dizer, minha gente, é o seguinte, é que a nossa disciplina é uma disciplina que merece também atenção, não é? Então, assim, se vocês não, de certa forma, vocês gostariam que eu mudasse alguma coisa, professor, nós gostaríamos que o senhor fizesse a aula dessa forma, né? Que o senhor alterasse isso, alterasse dessa forma também, né? Vocês me falem, pessoal. Nos nossos encontros ao vivo, na sexta-feira, vocês podem, né, fazer essa observação e pedir, professor, faça algo um pouco diferente, viu? Falem para mim, minha gente, o que a gente faz. Vocês sabem que comigo tudo se conversa, viu? O tema da nossa aula de hoje vai ser exatamente sobre os espaços fúnebres e as religiões, né? Esse assunto da segunda unidade, ele é muito baseado na relação entre as religiões e a morte, né? Então ele é muito baseado na questão, por exemplo, dos ritos de passagem, como eu falei para vocês, como a religião trata a morte e como nós, seres humanos, usamos a religião para nos beneficiar, de certa forma, como uma espécie de consolo, né? Como uma espécie de orientação que possa nos guiar na nossa caminhada, na nossa jornada. Nós sabemos que a morte é uma fase da vida, né? Todos nós iremos passar por ela. E as religiões, elas se utilizam, né, na morte como um instrumento também de ensino. Né? As religiões, por meio da morte, nos ensinam os valores que permanecem, né, com aqueles que ficam vivos, que é o amor, a caridade, a compaixão, o carinho, né, o respeito, a humildade. Né? Essas coisas permanecem. Ninguém lembra de uma pessoa que foi arrogante ou que foi uma pessoa má, né, com bons olhos. Né? Ninguém lembra com carinho de uma pessoa dessa. Quem é que lembra bem, né, com carinho de Adolf Hitler? Né? Quem é que lembra bem de Mussolini, né, Benito Mussolini? Quem é que lembra bem de um Muammar Gaddafi, né, da Líbia? Então, ninguém lembra bem dessas pessoas. Né? Agora, quando você fala, por exemplo, de um Papa João Paulo II, né, todas as pessoas lembram. Quando você fala de Mahatma Gandhi, as pessoas lembram também com carinho, né? Uma irmã Dulce, né? Então vejam que essas pessoas, né, são lembradas pelas suas ações, pelas suas atitudes. Então a religião tem esse papel, né? A Madre Teresa de Calcutá, a religião tem esse papel de fazer com que a memória, né, as lembranças daquelas pessoas que partiram permaneçam conosco. E o que é interessante, minha gente, é que as religiões, todas elas têm seus espaços fúnebres. Né? Você pode dizer que o cemitério, né? Você pode dizer que o cemitério que vem de necrópole, né? Necrópole quer dizer local dos mortos, né? Local para os mortos. Então, as necrópoles, que são os cemitérios, são os locais específicos em que várias sociedades do mundo se utilizam para erguer as chamadas lápides memoriais. Né? O cemitério é um local de memória. Né? Tanto é que você, quando vai no cemitério, você vê esculturas, né, nos túmulos, desenhos
pinturas, quadros, retratos, fotos. Percebam que é um local memorial, é um local para que as pessoas possam visitar e recordar as suas memórias, né? Algumas religiões, dentre elas o budismo, né, não priorizam tanto a questão dos cemitérios. Então, no Japão, por exemplo, muitas pessoas, a grande maioria dos japoneses, né, praticamente 95% dos japoneses são cremados, né? Então, o Japão é uma tradição, a pessoa ser cremada, a pessoa ser sepultada, ser enterrada é uma coisa raríssima. E como na Índia também. Então, esses países de tradição, no caso da Índia, hinduísta, no caso do Japão, budista, esses países eles priorizam a questão da cremação. Então, você ser cremado, né, e as suas cinzas serem depositadas em um local. Muitas famílias optam por guardar as cinzas em casa, né? No Japão é muito comum, as pessoas recebem as cinzas do seu ente querido falecido em uma caixa de madeira. Toda a família no Japão tem um altarzinho, chama-se o Butsudan, que é um altar budista do lar, né, um altar budista de casa, e nesse altar é depositada a caixinha com as cinzas, e ali se coloca incenso, né? Ali naquele local você faz as orações, né? Você pede para que aquela pessoa que está no outro mundo auxilie, né, a família que aqui ficou. É uma tradição japonesa, né? Já a tradição dos cemitérios é uma tradição bem antiga, né? Ela remota aos tempos da Grécia Antiga, aos tempos do Egito Antigo, né? As pirâmides, né, são, na verdade, túmulos, né? Então, as pirâmides são túmulos, são as verdadeiras necrópolis, né? Você tem uma tumba gigantesca, geralmente para uma pessoa, né, que era o faraó, e as pirâmides serviam como tumbas. Você tem o Egito Antigo, você tem a Grécia Antiga, né, os locais onde os filósofos, né, os grandes políticos, os estadistas eram sepultados, né? Então, o cemitério ele remonta à Mesopotâmia, né? Século 5 mil anos antes de Cristo, né? Então se remontam os cemitérios. E os cemitérios, com a aprovação do Edito de Milão, né, de 1800, do ano de 313 depois de Cristo, né, o Edito de Constantino, o que acontece? Você tem ali a legalização do cristianismo, e aí as necrópolis, as antigas necrópolis pagãs, né, que eram voltadas para os cidadãos romanos que cultuavam outras divindades, se tornam espaços cristãos, né? É verdade que no começo do cristianismo as pessoas eram sepultadas em criptas, né? Cripta é um local como se fosse uma caverna, né? Um local subterrâneo onde ali ficavam os corpos guardados, né? E também chamados de catacumbas. Vocês podem pesquisar no Google sobre isso, catacumbas cristãs de Roma, é bem interessante. Então, nesses locais escondidos, né, eram sepultados os cristãos. Por quê? Porque o cristianismo, como era proibido, ele não permitia que as pessoas, os cristãos, tivessem um local, uma necrópole, né, um local para os seus mortos serem sepultados. Por isso, os cristãos tinham que ser enterrados de maneira escondida, né? E ali eles muitas vezes se tornavam santos e aí passavam a ser cultuados, né, e venerados pelos cristãos. Tem muitos exemplos disso nas catacumbas romanas, né, de São Calixto, em Roma. E é uma coisa assim impressionante, porque para os cristãos, né, o cemitério ele tem um simbolismo muito profundo, né? É um local sagrado, você não pode profaná-lo, né? É um local memorial, onde você guarda as memórias dos seus entes falecidos, e também é um local de culto, né? Porque para o cristão, uma pessoa sepultada, para o cristão católico, por exemplo, uma pessoa sepultada, ela pode se tornar um santo, e o seu túmulo servir como local de veneração, né? De culto, né? As pessoas podem passar a ir até aquele túmulo para pedir uma graça, né? E um milagre a uma pessoa que já faleceu. Isso é muito comum.
né? Então o cristianismo tem essa ligação muito forte com os cemitérios. Já no budismo, né, no budismo japonês, você tem os locais, vocês podem ver em anime, desenhos japoneses, até em filmes, os templos, né, japoneses. Nos templos japoneses você tem os templos budistas japoneses, você sempre tem, né, algumas imagens de Buda e pequenas lápides, né, escritas em japonês com o nome do falecido. Mas geralmente são lápides de família, né, são lápides familiares. Você tem ali as cinzas, né, ou pequenos fragmentos de ossos de várias pessoas da mesma família. Né? Geralmente é o nome do túmulo da família, não é o túmulo de uma pessoa, é o túmulo da família. Então veja, né, os espaços fúnebres eles têm uma importância, uma ligação muito forte com as religiões. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti hoje para vocês. Sexta-feira vamos continuar esse assunto. Vamos ter aula de religião. Em vez de ser arte, vai ser religião. Tá certo, minha gente? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Anotem as perguntas e façam na sexta-feira, viu?